Matheus, estamos ao vivo agora. Nossa quarta-feira virou quinta-feira essa semana. Tipicamente é quarta-feira, Criptograma junto com o Ficube, para deixar todo mundo aqui atualizado nas melhores oportunidades no mundo de criptoativo e não só pelo gráfico Ficube, mas também os porquês do ponto de vista fundamentalista, né? Macroeconômico, que é sua especialidade. Então, mais uma semana, sempre um prazer estar juntos. Prazer todo meu, boa. Muito prazer, muito gratificante para mim poder ter esse espaço aqui no seu canal, estar ao seu lado, podendo conversar um pouquinho de mercado, né? Falar para a galera o que nós estamos enxergando, não só no mercado dos criptoativos, mas de forma geral no mundo todo, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo e hoje em dia as pessoas têm muita informação disponível, às vezes fica difícil realmente se informar com qualidade, né? Então, poxa, é um prazer imenso, boa. É certo, assim, uma coisa interessante que a gente utiliza, se aproveita há mais que 25 anos, é que todas as decisões e todos os motivos e todas as expectativas de qualquer ativo financeiro tem que passar pelo preço, né? E acontece que o preço tem uma geometria, assim, tem um certo comportamento, e ele não foge disso. Como se fosse um DNA do ser humano. A gente não foge de nosso DNA e o mercado também, qualquer ativo financeiro, não foge também do seu próprio DNA. A questão é se a gente consegue ler esse DNA realmente com eficiência e mostrar as oportunidades de vantagens estatísticas, matemáticas, que a gente faz aqui no Ficur. Mas, atrás também, do lado fundamentalista, particularmente os dados que estão disponíveis no próprio blockchain, eu acho que isso é uma transparência, também uma vantagem muito forte no criptoativo, e às vezes é difícil de ver em outros ativos, né? Ações, etc. Fala para a gente um pouquinho sobre esses dados blockchain e como a gente consegue explorar isso para melhorar as nossas tomadas de decisão. Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, para quem não entende, né, quando nós falamos blockchain, a blockchain basicamente é um sistema 100% transparente. O que significa que, quando nós olhamos para dentro da blockchain, que são justamente esses dados on-chain, nós conseguimos enxergar exatamente tudo o que está acontecendo. Transferências, movimentações, endereços das carteiras, quantidade de ativos em carteiras, e esses dados, quando bem analisados, quando bem filtrados e bem analisados, eles conseguem nos dar direcionamentos do que está acontecendo no mercado, né? Por exemplo, né, um dado muito interessante que nós olhamos bastante, que é um indicador on-chain, é a quantidade de bitcoins que hoje estão dentro das exchanges, né? Ou seja, dentro da Binance, dentro da OKX, da Bybit, que são basicamente hoje os maiores players globais, porque esse Bitcoin, quando ele está dentro da exchange, ele tem mais liquidez, ou seja, ele está mais fácil para vender, né? A pessoa consegue ali, com o Bitcoin Exchange, colocar uma ordem, vender, negociar o ativo ao mercado, então ele vende muito rápido. Quando o Bitcoin está fora das exchanges, ou seja, ele está nas hard wallets ou cold wallets, né, que são as carteiras frias, ele é mais difícil de ser negociado. Logo, o que nós conseguimos interpretar desse dado, desse indicador? Quanto mais bitcoins fora das exchanges, menor a oferta a mercado. Então, menor a possibilidade de liquidações em massa, porque o Bitcoin está sendo tirado das exchanges, fora desse ambiente de negociação. E o que nós vemos é que, na verdade, esse movimento de redução, não só do Bitcoin, mas também de outros criptoativos, ele vem cada vez diminuindo o número dos ativos dentro das exchanges, né? Então, por mais que nós estamos vendo já há algum tempo os preços se deteriorando, o indicador on-chain desse número de bitcoins dentro das exchanges, ele vem cada vez mais reduzindo, ou seja, o ativo fica cada vez mais escasso nessa oferta e isso em algum momento acaba impactando a oferta e demanda, né? Uhum. Um outro indicador muito legal é justamente conseguir ver a acumulação das carteiras.
Então, nós conseguimos olhar para dentro da blockchain e entender desses bitcoins que estão fora das exchanges, quanto tempo eles estão parados. Né? Então, existem players que colocam o Bitcoin na carteira e ficam parados lá por 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí, qual que é o grande insight que nós temos aqui? Que os grandes players, que nós chamamos, nós apelidamos carinhosamente de baleias, que é uma terminologia utilizada no mercado, eles têm uma característica muito legal de holding. Ou seja, esses grandes players, eles colocam os bitcoins na carteira e não os movimentam. Ou seja, o ativo fica guardado ali como uma reserva de valor, né? Então, uma característica muito interessante. Então, os players que são as baleias, que são aqueles que são detentores de mais de 1.000 unidades de Bitcoin, né? Então, pô, são players bilionários. Eles realmente não tiram os bitcoins das carteiras, né? O que faz e aumenta mais ainda a escassez do ativo. Vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin? Entender o que está acontecendo aí? Vamos dar uma olhada aí. Ó, esse aqui é o gráfico diário. Vamos para o gráfico semanal primeiro. A gente tem um gráfico semanal aqui, por isso eu gosto muito do Ficube, ele deixa aqui bastante simples a interpretação. A gente já fez todos os estudos matemáticos e estatísticos para mostrar onde o preço toma decisão, e aí quais são os movimentos, também baseado do fractal, quer dizer, a geometria, perdão, o tamanho, assim, de expectativa que está no momento controlando o movimento de preço. O que eu quero dizer com isso? Olha esse aqui atrás, por exemplo. Quando tem 2 linhas roxas aqui, tem 2 alvos roxos. Se passar a primeira, vai para o segundo. Aí, 2 linhas azuis aqui. Então, passou o primeiro, foi para o segundo. 2 linhas laranja. 2 linhas laranjas e chegou no alvo. Os alvos são no mesmo faixa aqui. Depois ele começou a voltar. Põe seu mouse aqui. Ele vai operar entre roxo e roxo. Aí põe o mouse aqui. Ele vai entre azul e azul. Desculpa, verde e verde. Né? E aqui de novo, roxo com roxo, roxo com roxo, roxo com roxo. E a gente entende que quando aparece azul, aí está ganhando mais poder, está ganhando mais combustível na queda. Então, quando esse azul apareceu aqui, a gente entendeu o primeiro alvo aqui. Se passar aqui, vem para o segundo alvo. Então, o segundo alvo azul, nesse momento, no gráfico semanal, está muito perto desse fundo anterior. Isso seria, estatisticamente, realmente ainda um alvo aberto e fácil de chegar. Também, abaixo dessa linha vermelha, podemos chegar nessa linha vermelha aqui, 32 mil ali. Eu acho difícil de a gente chegar nesse 32 mil no momento, mas, Matheus, a gente não precisa, com o Ficube, imaginar o que poderia acontecer no gráfico no lado direito, no futuro. A gente pode desenhar. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui e eu não conseguir passar essa linha azul, olha o que acontece. Laranja aparece. Aí, quando laranja aparece, o alvo é laranja. Tá? Se a gente conseguir superar o azul, laranja nem aparece, então a gente vai para o azul. Assim, a gente consegue entender onde tem um ponto de tomada de decisão muito importante. E quem conhece o gráfico, conhece os padrões gráficos, price action, etc., reconhece vários desses padrões. Mas o bonito do Ficube é que a gente não precisa realmente adivinhar. A gente pode desenhar 3 cenários. Um para cima. Aliás, vamos voltar aqui. Um para cima. Um para o lado. E um para baixo. E ver como os indicadores se comportam. Para baixo, cara, ele começa a abrir esses alvos aqui embaixo de 32 mil. Para o lado, a gente não ganha dinheiro, não perde dinheiro, mas não ajuda muito, não. Está dizendo que a gente vai respeitando essa linha vermelha. Para cima, obviamente, seria interessante, mas eu não vejo a possibilidade de chegar aqui em cima
porque eu não tenho nada no curto prazo dando combustível para subir. Então, o cenário que é mais provável fazendo manualmente? Esse aqui ou esse aqui? Agora, a gente precisa adivinhar, porque já fizemos modelos com milhões de dados dentro do nosso banco de dados e podemos chamar aqui e botar o próprio Ficube automatizado, inteligência artificial, para fazer para a gente uma análise já do que ele acha mais provável, com certos indicadores, com certos tamanhos de fractal. E vamos botar aqui para ver se tem dados suficiente aqui. Ele está dizendo que a gente pode ir para o gráfico diário. Então, vamos para o gráfico diário. E falar, ó, mesma coisa aqui, viu, gente? Ó, mesma coisa. Ó, laranja, laranja. Passou o primeiro, vai para o segundo. Dourado, dourado. Passou o primeiro, vai para o segundo. Azul, passou 2 alvos, chegam no primeiro. Se passar, ele vem aqui no próximo, tá? Então, a gente agora fala para o Athena de criar para a gente um cenário do futuro. E olha que coisa bonita aqui. Ele está dizendo, não se preocupa muito em passar por baixo daqui, tá? 50 mil. Porque a nuvem dele não passa abaixo de 50 mil. Está dizendo, cara, 50 mil é um seguro, assim, chamar ele fazer uma pequena mudança aqui, rapidinho, só um segundo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 0 aqui e fazer de novo 2 cenários ao invés de 3. Tá? Ele está dizendo que 54% contra 46% de preço está acima ou abaixo do preço atual daqui uns 72 dias. Se eu quiser mudar isso para 60 dias, se eu estiver operando uma opção ou algo parecido, eu posso fazer isso. Se quiser, por exemplo, também aumentar a probabilidade, como se fosse olhando deltas nas opções, aí ele vem com uma nuvem um pouco maior. Então, 95% ao invés de 80%. Vamos fazer mais uma vez, limpar tudo isso. Aí, o que ele está dizendo? Apenas 5% de probabilidade, Matheus, de a gente cair fora dessa nuvem nos próximos 60 dias, tá? Porque o nosso nuvem aqui tem probabilidade de 95%. Isso quer dizer o quê? Aqui ele não passa. Esse nível aqui está na faixa de 40 mil. Se ele chega perto de 40 mil, a gente precisa começar a comprar, porque a probabilidade é 95% que ele vai subir. Tá? Super importante a gente entender essas probabilidades aqui. Se ele cair, a gente vai entender agora qual é o caminho mais provável se ele decidir cair. Então, eu seleciono o cenário de queda e começo a ver aqui. Esse é o mais provável, segundo, terceiro, quarto. A gente tem alguns que caem rapidamente, mas a grande maioria estão andando de lado aqui. Então, na queda, o cenário mais provável é andar de lado. Na subida, o mais provável também é andar de lado. Olha aqui. Tem alguns que sobem que nem um foguete, mas é muito raro. E ele está dizendo, cara, Bitcoin vai andar de lado nos próximos 60 dias. Então, isso aqui já é uma informação maravilhosa para a gente, né? Eu não vou me preocupar em precisar acumular muito Bitcoin no momento, porque a probabilidade de subir ou cair é 50-50, e o cenário mais provável, tanto para cima quanto para baixo, é andar de lado. Então, vamos continuar acompanhando. A gente pode fazer isso no gráfico de 60 minutos, por exemplo, se a gente quiser operar um pouquinho, tradear o Bitcoin. Mas no gráfico diário, que a gente tem mais interesse, ou semanal também, está seguro 40 mil para cima. Chegando em 40 mil, a gente tem que começar a ligar para os baleias e falar assim, você está comprando aí? Você está acumulando? Porque por essa puta preço bom aqui nos 40 mil, do ponto de vista estatístico, né?
Eles vão falar assim, eu não me preocupo isso, eu sempre compro quando o preço cai, né? Uhum. Eu não estou te escutando. Macroeconômico. Não me Agora, agora, escuta? agora voltou, sim. Boa, perfeito. Existem vários fatores, né? Nós estamos passando por um momento macroeconomicamente bem tenso, né? Com essas questões de guerra no Oriente Médio. Nesta semana foi falado num cessar-fogo, né? E, bom, o comportamento do presidente Trump, ele tem sido muito instável, né? E isso nós sabemos que tem feito preço em todos os mercados globais, não somente no Bitcoin, né? Então, é, esse cenário de lateralização, na minha perspectiva, ele é justamente uma indecisão do mercado, porque é um momento que ninguém está querendo tomar muita decisão, né, de comprar alguma coisa, porque o cenário, a grande realidade é que o cenário ele pode se transformar em horas. Isso tem acontecido, Sim. né, recentemente, inclusive essa semana, né, um dia teve o cessar-fogo, e aí depois o Israel começa a atacar o Líbano, né, então, enquanto esse ambiente não se estabilizar, realmente essa tensão ela fica porque aí você gera uma dúvida se os Estados Unidos inicia um novo ciclo de alta de juros, né, mas a gente também sabe que esse aumento do preço no petróleo, ele tem outras causalidades na economia, que aí, enfim, fica uma inflexão, uma indecisão, então o investidor ele não consegue tomar uma decisão concreta, provavelmente isso, com certeza, na verdade, isso acaba refletindo nesse cenário de lateralização. Tem um indicador que nós olhamos muito também, que ele tem uma correlação muito forte, tá? Quem é dono desse indicador é a Targen, que é a nossa parceira de research. Eu posso até compartilhar a tela aqui Ótimo. para mostrar para vocês todos, um pouquinho dessa correlação, que é um indicador de fluxo global de capitais. Só bota Tá? sua tela aí. Aí, Perfeito. Estou put it on the colocando. stage. Remove the media streams from the stage. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu Aí foi a preciso sua, eu colocar o acho. meu e colocar o seu. Ok. Isso. Isso, perfeito. Muito bom. Então, o Ótimo. que esse indicador nos traz? Tá? Ele tem gente que correlaciona esse indicador com o M2, que é o fluxo global, é o quanto de dinheiro nós temos em circulação na economia, mas esse indicador ele aqui é uma composição muito mais concreta. São mais de 98 países que são analisados dentro desse fluxo de capitais rotacionando no mundo. E aqui, a linha mais clara é a linha do preço do Bitcoin, a linha preta que vocês enxergam aqui é o fluxo de capitais global, tá? Que é o quanto dinheiro está rodando na economia, levando em consideração o fluxo de mais de 98 países, os principais países economicamente falando, tá? Então, aqui claramente você vê uma correlação, certo? Quando o fluxo de capitais global sobe, o que nós vemos no preço do Bitcoin, consequentemente, também é uma subida, ou seja, existe uma correlação em quanto dinheiro está rodando no mundo com o preço do Bitcoin. E aí, qual que é o insight que nós trazemos? Né? Esse indicador ele traz um cenário um pouquinho mais à frente do que o próprio preço, tá? Que o fluxo de capitais global ele caiu para uma das mínimas, tá? Então, obviamente, eu não estou cravando aqui, tá, gente, que isso vai causar uma queda, mas o cenário que nós olhamos, quando nós olhamos, por exemplo, para esse indicador, que é um indicador macro, né, diferente dos indicadores on-chain, é que, justamente, nós temos ali uma possibilidade de que o preço ele vá mais abaixo do que esses patamares que nós estamos vendo em tela hoje. Isso somado a todo esse caos geopolítico, né, a várias decisões importantes que precisam ser tomadas, isso realmente traz um risco na nossa percepção de uma correção mais acentuada ainda no preço. E é muito importante falar isso porque o que nós vemos muito por aí são influenciadores, né, pseudonalistas, trazendo para nós que, pô, caiu compra, que é a oportunidade da vida, né? Então, eles olham muito, por exemplo, para o MVRV, que é um indicador bastante conhecido também do Bitcoin, que está ali hoje em mínimas históricas. Nós também podemos falar de força relativa, o RSI, que também, no longo prazo, apresenta uma exaustão de venda. Mas
a grande realidade, na nossa percepção, não falando do preço, né, mas sim desses indicadores por trás que somam, é que nós não podemos nos basear apenas em um, né, fator para uma tomada de decisão dentro de uma carteira de investimentos. Então, a ideia é de fato confluenciar, né, correlacionar todos esses indicadores, e aí, quando nós tivermos realmente uma confluência de vários indicadores apontando para um lado, né, com uma probabilidade acima de 75%, aí sim uma decisão mais clara de um movimento na carteira. E isso é Eu super importante. gostei bastante. Você está logado agora na plataforma da Target aí? Aqui é um relatório que eu tenho. Ele também a gente tem Ah, aqui tá certo. Uhum. exatamente as retiradas das corretoras, né? Então esse indicador aqui é justamente aquele indicador que eu trouxe para que eu comentei mais cedo da saída de bitcoins das exchanges. E aí o que a Uhum. gente consegue ver é que durante esse período de lateralização que nós estamos vendo ali desde o começo de fevereiro, é justamente que uma forte saída de bitcoins, tá? Então, assim, por mais que nós temos essa tensão nos preços e tudo mais, esse movimento de saída ele continua muito forte dos bitcoins fora das exchanges, tá? Então, um comentário aqui, eu acho que, né, obviamente, isso daqui não é uma recomendação, nós estamos explanando apenas nossas opiniões a respeito do preço, mas eu tomaria muito cuidado com essa ideia de sair comprando, né, e de ficar 100% comprado. Hoje, o que nós estamos realmente adotando como política dentro aqui das carteiras sobre gestão na criptograma é cautela, é ter caixa, tá? Nós não entendemos ainda que é um momento para você ficar 100% exposto no mercado, nem muito menos para você fazer algum tipo de aposta no mercado futuro, alavancando patrimônio, tá? E caso vá fazer alguma aposta no mercado futuro, que faça como um hedge, com um percentual que não vá, né, mudar a tua vida, ou que não vá, enfim, agredir tanto a sua carteira de investimentos, tá? Vamos dar uma olhada também, Bo, eu acredito que é legal a gente falar bastante do Ethereum, né, porque enquanto os preços caem, o que nós estamos vendo dentro da blockchain do Ethereum hoje é justamente um pump nos fundamentos. Então, os fundamentos do Ethereum, eles nunca estiveram tão fortes quanto agora, quando a gente fala principalmente para a narrativa de real world assets, ou ativos do mundo real, que é a tokenização de todo o sistema financeiro para dentro da blockchain. Né? O que você está Uhum. enxergando aí hoje no gráfico do Ethereum, Boa? É engraçado que ele tem exatamente o mesmo formato do gráfico do Bitcoin. Exatamente, mesmo gráfico. As escalas são diferentes, obviamente. A gente fez um vídeo essa semana, eu acho que falando sobre a diferença, né? O Uhum, Bitcoin mais uhum. como se fosse um ouro digital e Ethereum como se fosse mais uma plataforma de tecnologia para desenvolvimento de novas soluções no blockchain. Mas o gráfico tem um formato muito parecido com o Bitcoin. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é mais forte. Vamos colocar Ethereum baseado em Bitcoin, o preço de Bitcoin ao invés do dólar. Ele está caindo, quer dizer, o Bitcoin está mais forte nesse momento, porque Ethereum. Ethereum, em relação do Bitcoin, tem uma queda. Então, mas estamos chegando em pontos também onde pode ter uma inflexão. Vamos ver o que a Athena está sugerindo em relação desse gráfico aqui para o futuro. Ó, tem muita volatilidade aqui. Muito. Oh. Não dá para realmente acreditar nesse. Não dá para acreditar nisso, não. Eu vou ter que dar uma olhada para ver se isso não é um Você plano. está olhando o Ethereum com relação ao Bitcoin aí, né? Ethereum. Isso. Se a gente colocar o USD, talvez. Então, vamos fazer com dólar. Faz mais sentido.
tem que ver aquela outra escala. O preço em Bitcoin ele não gostou muito, não. Mas aqui, a mesma coisa, 95% probabilidade, 60 dias para frente, 60 para 40 para subir. Então, ele está sugerindo esse cenário aqui. E nesse cenário aqui, o mais parecido é andar de lado um pouquinho e depois tentar subir. Matheus, o que seria assim, um motivo, um catalisador para a Ethereum subir dessa forma aqui no início do maio, no fim de maio? Você tem alguma coisa sazonal? Você está estudando alguma coisa de ponto de vista fundamentalista assim, sobre Ethereum? Primeiro ponto, que quando nós olhamos para o net flow do Ethereum, que são realmente a retirada de Ethereums das corretoras, eu consigo espelhar a tela novamente aqui? Vamos lá. Sim, sim. Então aqui, ó, quero chamar a atenção para esse volume de retirada do Ethereum das corretoras, tá? O que tem acontecido? Já há algum tempo, nós vimos a adoção institucional do Bitcoin, tá? Então o que nós vimos recentemente, nos últimos 2 anos mais especificamente, foi a entrada de ETFs, né? Então os grandes bancos acumulando, empresas utilizando o Bitcoin como reserva estratégica, tá? Então tudo isso fez com que a adoção do criptomercado e aí, consequentemente, nós começamos a puxar também a parte de regulamentação, que traz para o investidor muito mais segurança para investir nos criptoativos. Então, antigamente, o investidor ele precisava ser muito cypherpunk para, sabe, entender de tecnologia, querer, gostar, se interessar pelo tema para conseguir comprar. Hoje ele consegue comprar com facilidade o Ethereum, o Bitcoin, dentro do próprio banco dele, né? Uhum. Falando aqui do Brasil, hoje os maiores bancos hoje têm os produtos como criptoativos ali à disposição dentro das próprias plataformas. No último mês, o que nós vimos foi um movimento absurdo de volume de Ethereum saindo, né? Quando nós olhamos aqui para esse período, para essas barras, então os Ethereums estão saindo com muita força das exchanges. Então lembra que eu comentei que quando nós vemos esse movimento, isso é um grande indicador para nós de que nós podemos ver sim um movimento de alta porque tem menos Ethereum disponível no mercado, tá? E assim, existe um outro catalisador que é muito importante relacionado à Ethereum Foundation. O que a Ethereum Foundation fez recentemente? Eles precisam se financiar, porque o Ethereum ele é uma empresa. Então as pessoas precisam enxergar o Ethereum como uma empresa, são desenvolvedores, muita gente que manja muito de tecnologia desenvolvendo o ecossistema do Ethereum para que ele se torne escalável, utilizável, seguro, né? Então existem vários fatores ali que o Ethereum precisa garantir para que esse fluxo institucional do mundo real de fato migre para dentro da blockchain. E antes, o que eles faziam era, já que nós precisamos nos financiar, o que nós temos é Ethereum, eles vendiam Ethereum, tá? Então eles iam lá, vendiam Ethereum a mercado, pegavam dólar e com esses dólares eles financiavam as operações. Eles fizeram recentemente, agora em fevereiro, uma alteração nesse movimento e ao invés de vender Ethereum, o que eles começaram a fazer eles colocam o Ethereum em stake, tá? Então, o Ethereum, ele, diferente do Bitcoin, que ele é Proof of Work, o Bitcoin é prova de trabalho, o Ethereum é Proof of Stake. Ou seja, você consegue abrir mão dos seus Ethereums, se você tiver acima de 32 Ethereums, você consegue colocar eles ali dentro de um protocolo, dentro da blockchain do Ethereum, e esses Ethereums, eles começam a te gerar um yield, ou seja, um juros anual, por estarem travados ali dentro da blockchain, validando todas as transações que acontecem. E aí é justamente isso que eles fizeram. Então, ao invés de vender Ethereum, eles travaram mais de 10 mil Ethereums já. E aí, ao invés de utilizar o valor da venda do Ethereum para se financiar, eles vão começar a utilizar o yield, ou seja, o rendimento, a rentabilidade que esses Ethereums vão retornar para eles como método de financiamento. Então, não só a Ethereum Foundation, mas como diversas outras empresas no mundo
começaram a adotar também o Ethereum para dentro dos seus balanços, como uma diversificação estratégica, tá? E qual que é o grande movimento, o maior catalisador de todos hoje, que é a principal narrativa on-chain, tá, Bo? O que nós vemos de muito volume hoje dentro da blockchain? Primeiro, agora nesse momento que o mercado não está tão bom, você vê que o hype ele some. Então, tudo que a gente vê relacionado a meme coins, games ou outras narrativas que não são tão usualmente comum no mundo, elas acabam se esfriando, mas tem duas coisas muito hypadas na blockchain. A primeira é o mercado de ativos do mundo real, RWA. Então, é um mercado bilionário e que nós temos uma perspectiva de que até 2030 isso se torne trilhão. Então, nós estamos falando dos títulos públicos do governo americano sendo negociados dentro da blockchain do Ethereum, grandes ETFs, o próprio mercado de stocks, as ações americanas. Nós já temos hoje casos de ações sendo negociadas 24/7 dentro da blockchain. Então, quando nós enxergamos que todo o mercado financeiro ele tende a migrar para dentro do Ethereum, esse, na minha visão, é o grande catalisador de preço, tá? Uhum. Porque quanto mais volume na rede, as pessoas pagam as fees da rede em Ethereum. Então, quanto mais volume, mais Ethereum é queimado, isso influencia diretamente na inflação do token, né? Então, o Ethereum ele também tem uma dinâmica de deflação, de acordo com essa queima de Ethereums, tá? E o volume da rede, ele traz, obviamente, o capital institucional, e isso acaba, com certeza, no efeito cascata, influenciando no market cap, a capitalização de mercado do ativo, tá? Um outro mercado que está em chamas agora, que eu acho que vale falar, é o polymarket, o mercado preditivo. Então, nós temos, agora, só no mês de abril, mais de 160 bilhões de dólares sendo negociados dentro da plataforma do Polymarket. Depois que nós tivemos a guerra, principalmente, né? Esse cessar-fogo. Então, as pessoas elas estão utilizando esses mercados preditivos como forma de ganhar dinheiro, e não só isso, como forma de antecipar, de prever as probabilidades do que vai ou não acontecer no mundo. Tá? Então, essa é uma grande narrativa e tá pegando fogo, tem muito dinheiro rolando dentro da blockchain do Ethereum através do Polymarket. Então, esses são os principais dois grandes catalisadores como narrativa, né? Além da acumulação, além desse indicador de net flow, que é a saída de Ethereum. Então, essa somatória de fundamentos, né, traz para nós que o Ethereum ele está muito barato. Como então, é que a gente pode... Lá no relatório da Targin, você pode localizar a questão de sentimento também, para a gente dar uma olhada? Com certeza, vamos lá. É uma coisa que eu adoro esse relatório. Aliás, isso aqui de longe é o melhor do Brasil, talvez um dos melhores do mundo de análise fundamentalista de dados on-chain, né? E não só isso, macroeconômico também. Então, super, super interessante. Eu queria ver como é que está o sentimento. Legal. Para ver se isso também pode ajudar nesse potencial subida. Com certeza. O que é importante, entra muito bem aqui, Bo, é falar um pouquinho que esse sentimento aqui, ele não é o mesmo sentimento que as pessoas costumam ver no CoinMarketCap. Porque quem já conhece um pouquinho mais de mercado, né, que lida com as ferramentas no dia a dia, geralmente busca o sentimento lá dentro do CoinMarketCap, tá? O sentimento aqui que é lido nesse gráfico aqui, ó, de acordo com a linha azul, tá? Então, o que o sentimento mostra pra gente? Conforme o preço sobe, e você vê como que existe uma relação muito alta, uma correlação positiva entre sentimento e preço. Uhum. Olha como é muito parecido, né? Como o preço ele anda muito próximo ao sentimento. E o sentimento, a gente não consegue ver ele tanto para frente, tá? Mas no curto prazo, porque isso daqui é uma análise de 7 dias, tá? O indicador que nós estamos olhando aqui é 7 dias. Ele tá no curto prazo, quando o Bitcoin bateu aqui essa faixa, acho que aqui acredito que ele está perto dos 70 mil dólares. No curto prazo, a gente teve um pico de euforia nesse indicador de sentimento,
E ali, justamente, foi onde nós encontramos uma resistência para o preço, porque o preço ele está flertando com 72 já há um tempo, ele sobe, baixa, então ele está preso nesse range de 72 a 78, mas o 72 ele me parece uma resistência muito forte, pelo menos até agora. Você consegue expandir esse gráfico para um Não gráfico consigo. diário e mostra assim algum? Não Esse, consegue, né? esse aqui eu não consigo, ele está Ah, estático. Eu tá. Porque, precisaria entrar no Dash. porque foi muito interessante quando a gente olhou mais do longo prazo. Vou mostrar aqui na minha tela rapidinho. Perfeito. Quando a gente, só para todo mundo entender como é que é poderosa a questão agora da tarde, mas vamos colocar Bitcoin aqui e eu vou te mostrar um gráfico diário e vocês vão ter que, assim, imaginar, né? Imaginar. Eu vou desenhar como é que é e depois a gente fala com o William, mas vê se a gente consegue também mostrar pelo aplicativo em tempo real esses dados que ele está fazendo. Mas imagina, gente, que você está com um indicador de sentimento, eu vou colocar ele em preto, e ele está fazendo o seguinte, ele vem aqui, subindo, junto com o preço, e vem aqui em cima. Aí o preço começa a andar de lado, e o sentimento começa a fazer assim, e o sentimento vem aqui. E depois ele vem aqui e o preço seguindo o sentimento também. O que foi muito interessante é que a gente estava medindo o preço aqui com o sentimento aqui. Aí dava para mostrar uma baita divergência negativa no sentimento nesse topo duplo impresso, e isso marcou junto com o Ficube duas linhas laranjas, duas linhas douradas, essas quedas aqui, que a gente avisou. A gente está com um projeto agora, junto com Targin, onde Ficube está mostrando as probabilidades do preço em comparação com esses outros indicadores de dados on-chain que eles têm. O William ficou de boca aberta, o Matheus também, o sócio dele, de boca aberta, quando eu falei assim, não levantou uma lebre aqui, a divergência negativa no topo duplo lá, ele falou, cara, eu não estava com o Ficube assim, na época, eu não vi realmente, eu não tinha essa perspectiva. Então, a gente está fazendo aulas semanais também com os caras lá, e eles estão descobrindo, e vai ficar mais poderoso ainda essa ferramenta que a Targin tem. E isso é uma grande vantagem também para a nossa comunidade de criptograma, porque é super, como se fosse um fundo, né? A alocação de capital na Targin, com toda essa análise sua, do William, assim, a minha também, acho que a gente vai acabar fazendo excelentes resultados para a nossa comunidade mais para frente, indo para frente. Olha, eu diria que na minha percepção de sem soberba aqui, mas já estou no mercado há alguns anos, né? Em criptoativos especificamente, eu sou estudioso desde 2019, então assim já tive a possibilidade de ouvir muita coisa, sempre fui muito atrás de vídeos, né? De especialistas, influenciadores, investi em livros, cursos, e eu nunca vi tanta qualidade, tanta assertividade. Então, justamente isso é um espelho, porque assim, é uma construção, né? Não se chegou nisso do dia para a noite, são anos e anos construindo, noites sem dormir, dinheiro investido em dados, em APIs, em desenvolvimento de tecnologia, para que no final do dia, o trabalho que está sendo prestado para o investidor, ou seja, para as pessoas que confiam no nosso trabalho, o seu dinheiro, o seu patrimônio, ele seja feito com responsabilidade, que nós possamos realmente entender que o dinheiro ele é tempo de trabalho, ele é segurança de famílias. Então, a nossa ideia realmente é conseguir analisar o mercado da forma mais lúcida possível, olhando para os dados, né? E isso é muito legal. A gente não está olhando para que o fulano, o ciclano está falando, é para os dados, cara. Os dados e os dados on-chain, eu acho super interessante, assim, eu não faria isso, mas
quem sabe eu poderia fazer, por exemplo, o sítio Indiana, o meu sítio, lá na represa, ele pode ser tokenizado. Qualquer coisa pode ser tokenizado no futuro. Perfeito. Então, e a compra e venda de todos esses tokens, qualquer ativo, isso se reflete sentimento, psicologia, o ser humano que toma a decisão de comprar ou vender. E esse modelo que a gente tem, aplicado nos dados on-chain, é muito poderoso para o futuro também. Super Perfeito. animado. Perfeito. Inclusive, a você que está nos assistindo, se você quiser entender um pouco melhor o ecossistema da Criptograma, da própria Target também, do Oficub, ali do lado do Bo tem um QR Code que você consegue escanear, você vai ser direcionado para a nossa página e você vai ter direito a uma consultoria gratuita com o nosso time. Se você já investe em cripto, nós estamos dispostos a olhar a sua carteira junto com você, te trazer insights, tá bom? Se você não tem investimento em criptoativos, mas enxerga esse mercado como um mercado eficiente, onde você quer, tem o interesse em começar a investir, entender melhor, esse link também é para você. Nós vamos explicar para você tudo o que você precisa saber e te colocar nesse mercado de uma maneira responsável, né, com especialistas por trás, guiando toda a sua experiência. O QR Code está ali na tela, é só escanear que você é direcionado direto lá para a nossa página. Muito bem. Bom, acho que eu não sei se quer comentar mais alguma coisa ou mostrar mais alguma coisa aqui. Bom, eu acho que para hoje é isso, né? Tinha mais algumas coisas aqui, mas eu acredito que nós conseguimos explanar bem o que nós estamos percebendo, né? Hoje a gente não falou tanto de geopolítica, tanto de macro, até porque a gente fala uma coisa hoje, amanhã já mudou. Então eu muito acredito que a gente importante. passou pelos pontos importantes, né? Na minha ideia é isso. Quero agradecer, bom, mais uma vez o espaço, a parceria, deixar explícito aqui a minha admiração por tudo que você construiu, pela genialidade ali do Ficub. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí também, que ficou esse tempinho compartilhando com a gente para aprender um pouquinho mais. Satisfação imensa. É muito gostoso e muito poderoso também, Matheus. Assim, você com o seu conhecimento, experiência no mercado e toda a energia que tem. E o mais importante de tudo é que você realmente quer o bem para a sua comunidade, que vai estar com o tempo virando a nossa comunidade. E nós temos o mesmo perspectiva, mesma atitude em relação disso, né? A gente quer seu bem. Então, Criptograma, muita experiência, uma equipe também altamente competente, do ponto de vista de atendimento, análise. Targen também, um fantástico, o William, a equipe dele, com esses análises de dados on-chain, da forma que ele faz. Logo, a integração também da metodologia Ficub na análise dos gráficos dele. E, lógico, o Ficub mostrando com o nosso Athena IA desenhando no futuro, e essa maneira simples que a gente coloca no gráfico, né, que é baseado em 25 anos de desenvolvimento, matemática e estatística. Eu estou super animado de estar ao seu lado, principalmente com essa atitude, pessoa do bem, e toda essa energia que você tem. E tenho certeza que o Criptograma vai crescer, mas não crescendo só por crescer. Crescer porque está fazendo bem para muita gente. Então, gente, faça parte da nossa comunidade, fala com seus amigos, da sua família, e vamos mostrar, né? Nós vamos mostrar através de resultados essa nova parceria, sociedade poderosíssima. É isso. Obrigado, Bo. Pô, que felicidade ouvir isso de você. É um prazer imenso, uma satisfação. E assim, é o que você falou, é verdade. Energia e vontade não faltam por aqui. No que depender de nós, isso daqui só vai crescer e ficar cada vez melhor. Muito bem. Então, ó, para todo mundo, para você, Matheus, e para todo mundo. Valeu, Até semana gente. que vem, então, na Obrigado. quarta-feira, às 19 horas. Grande abraço, Nosso gente. compromisso. Valeu. Abração.